Sobre a Armênia, é um país, é uma sociedade muito democrática, isso ficou muito claro, aceita, e tem aquele fenômeno, né, de ser um país que tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, que metade deles mora na capital. Então, todo fim de semana, você tem algum protesto. Né? Todo fim de semana você tem algum evento político ocorrendo. Por quê? Porque o camarada sai da casa dele, pega 5 minutos de ônibus, ele está na frente do prédio do Congresso, está na frente da sede de governo. Né? É um fenômeno que no Brasil não ocorre, porque Brasília tá lá longe, fica literalmente no meio do país, longe dos eixos populacionais históricos. Né? Tem a questão de que, comparada, né, com a vizinhança, né, a Armênia acaba ganhando quase por WO, né, nesses avanços democráticos. São avanços, inclusive, relativamente recentes. Né? Então, você... né, em 2018 teve a chamada Revolução de Veludo, 2018, né, já vinha passando por um processo de maior abertura. É um processo que, inclusive, está muito ligado à própria diáspora armênia, né, porque você tem uma diáspora armênia muito forte, por exemplo, na França e nos Estados Unidos. O ministro do interior do governo Macron é de origem armênia, inclusive. Então você acaba tendo o que se convencionou a chamar, né, de uma pressão ocidental, né, por reformas, por uma aproximação do Ocidente nesses países. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Isso não quer dizer que não há seja uma sociedade perfeita, que não seja uma sociedade que ainda lida, né, com a consequência de governos muito corruptos na década de 90, início dos anos 2000, ainda não tem que lidar com alguns efeitos negativos do legado soviético. Né? O legado soviético vai ter coisas tanto positivas quanto negativas, vai ter uma série de características. E também o fato de que é um país que convive diariamente com a iminência de uma guerra. Né? Então, em algumas, isso acaba influenciando algumas questões dessa convivência democrática, de questões de direitos humanos. Então, por exemplo, uma discussão que lá está muito forte e que alguém pode, né, colocar aí se é democrático ou não. A própria questão do serviço militar obrigatório, né, é passível de ser discutido, se isso é democrático ou não. Né? Lá o serviço militar é obrigatório para todos os homens, e lá eles querem introduzir agora também o serviço militar obrigatório para mulheres, porém não na linha de frente. Né? A ideia das mulheres começarem a assumir funções, muitas vezes administrativas, funções, né, na retaguarda, justamente para liberar a população masculina para assumir funções de linha de frente. Por quê? Porque a Armênia, repito, né, ela vive numa situação de tensão permanente com o Azerbaijão, que é um país que tem 3 vezes a população da Armênia. Né? Isso sem falar na Turquia. Né? A Turquia é o grande... você tem as questões históricas ligadas ao genocídio armênio, que até hoje é negado pela Turquia, mas assim, a Armênia não vai entrar numa guerra com a Turquia, óbvio. Né? Não tem equivalência de forças ali. Mas mesmo pensando no Azerbaijão, o Azerbaijão tem 3 vezes a população da Armênia. Então você precisa dar um jeito de fechar essa diferença, diminuir essa diferença de alguma maneira. Então, mas sim, é uma sociedade bastante democrática, que tem avançado em índices de transparência governamental, índices de transparência de imprensa. Então, se você pegar índices, por exemplo, como índices, o Freedom Index, que é produzido nos Estados Unidos, não é nenhuma obra do comunismo internacional, alguma coisa assim. Se você pegar Repórteres Sem Fronteiras, todo esse tipo de índice, você vai ver um avanço muito grande. Se você pegar, por exemplo, Human Rights Watch e comparar os relatórios da Armênia de 10 anos atrás com os de hoje, você vai ver um avanço muito grande. Né? Então, nesse sentido, sim, nesse sentido dá para dizer. Outra coisa que é muito parecida é que lá nós temos uma mesma questão ali eu quero dar algum jeito de elogiar a comida armênia, porque acho que ela é pouco elogiada, mas... merece elogio. Pois é. A gente tem um restaurante aqui na Faria Lima que é ótimo de comida armênia, chama Marash. Sim. Acho que eu vou 2 vezes por semana. Não é publi, né? Não é publi, não nos patrocina. Mas se quiserem, né? Acho que a gente almoça de graça, aí será um prazer. Mas o Marash, que é uma região hoje, né, é uma região da Turquia,
que tinha uma população armênia muito grande, que é expulsa ou morta em 1915, né? Justamente. Mas o que eu quero dizer é que, especialmente Yerevan, você se sente quase numa cidade brasileira nesse sentido, de você ter muitos restaurantes, muito bar, muito, né, uma vida noturna. Isso é muito curioso. No interior já nem tanto, por uma série de motivos. Mas Yerevan é uma cidade muito, muito parecida com cidades brasileiras nesse sentido. Uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar no ar é que talvez pudesse haver um paralelo entre Armênia e Uruguai, né? Quer dizer, em termos de tamanho do país e de concentração do pessoal na capital, porque aqui também está bastante concentrado em Montevidéu. E você estava nos dizendo que na Armênia, de Yerevan, etc. e tal, você tipo, abre a janela e vê o Monte Ararat, que é um lugar sagrado para os armênios, mas está em território turco. Isso. É algo que, inclusive, causa um pouco de não sei se a palavra é angústia, né? Mas é um pouco triste, né? Porque o Ararat, ele domina a paisagem, é uma paisagem muito bonita. Inclusive, a foto mais bonita em que eu apareço na minha vida é graças ao Ararat, graças ao fotógrafo, David, né? E para que, cara, gente, para quem acha que não, fotografia é só porque a câmera é cara, tal. Não. Um bom profissional faz muita diferença. Então, assim, a foto tá lá no meu Instagram, a foto mais bonita que eu tô na minha vida. Na hora de anunciar o podcast, a gente pega essa foto. Mas e o que acontece? O Ararat, você vê ele domina a paisagem, né? Porque são 5.000 metros de altitude. E Yerevan fica a 1.000. Então, é uma diferença de 4.000. Então, assim, e ele realmente domina a paisagem, porque não é como o Everest, né? Que é o ponto mais alto de uma enorme cordilheira. Ele está ali no Planalto iraniano, no Planalto armênio, desculpa, dominando a paisagem. Só que você não pode ir até ele, né? Porque a fronteira entre a Armênia e Turquia é fechada. Então, um cidadão armênio que queira visitar o Ararat, que, né, como você mencionou, esse lugar muito importante para eles, tem todos os símbolos nacionais armênios, né? Você tem que ir até a Geórgia e dar a volta. Então, uma coisa que seria 1 hora de carro acaba demorando 8, né? Porque você tem que dar toda uma volta. E, novamente, ele domina a paisagem, especialmente em Yerevan, né? Yerevan fica do lado dele quase. Um dos locais também mais importantes, né, para os armênios, né? Os armênios, eles têm uma conexão muito forte com o cristianismo, né? A igreja armênia, né? Eles, né, se consideram o primeiro povo cristão da história, né? Por que eu digo que se consideram, né? Porque isso é sempre uma construção histórica, né? Falando agora como pessoa formada em história, a partir do simbolismo de que o rei da Armênia foi o primeiro a se batizar, né? Ele se batizou antes mesmo que o imperador de Roma. Mas isso é novamente um ato simbólico, né? Que nem o batismo de Clovis, né? O rei dos francos e tal. Então você tem muitos mosteiros na Armênia, mosteiros antigos, mosteiros medievais muito bonitos. Um deles, inclusive, é patrimônio cultural da humanidade, que ele não foi construído, ele foi esculpido, né? Ele é dentro da montanha, uma peça só. E um deles fica bem perto da fronteira com a Turquia, e é esse cenário que a gente estava comentando. Você tem uma cerca, depois da cerca você tem outra cerca, aí você tem uma guarita, entendeu? E você tem aquelas placas, né? Não passe, né? Normalmente em mais de um idioma, né? A mais chocante dessas placas para mim é na fronteira justamente com Israel e Líbano, né? Que ela tá em inglês, árabe e hebraico, e ela deixa muito claro que depois daquele ponto você vai tomar um tiro. Não é você pode tomar um tiro, você vai tomar um tiro, né? Então essas fronteiras fechadas, elas são muito curiosas, e no caso dos armênios ainda tem esse efeito emotivo, né, emocional, em relação ao Monte Ararat, que tá ali para todo mundo ver, mas você não consegue chegar.